Bom, bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a gramática do inglês para aquelas pessoas que precisaram somente da gramática, que não precisaram do speaking, e sobre um livro que se chama The Great Reset. Tá? Esse livro eu descobri através das mídias britânicas que eu acompanho, dentre elas a BBC, que deu grande enfoque nesse livro, tá? Visto que as informações do mundo estão escritas em inglês. Esse livro ele foi publicado na Suíça em julho do ano passado, se não me engano, dia 20 de julho do ano passado. E ele foi escrito por um alemão que se chama Klaus Schwab. Não sei se é bem esse o nome dele, o jeito que se pronuncia, mas nesse livro ele fala os planos de tudo que está por vir para a próxima década, tá? Onde que entra a gramática nessa parte? Obviamente, você tem que ler, você tem que saber a gramática para poder saber ler, para poder entender o que funciona, a forma estrutural das palavras em inglês. Uma coisa muito importante é que se você aprender a gramática, tudo certinho, a forma estrutural certinha do inglês, é meio caminho andado. É meio caminho andado. Eu digo 60% você já domina o inglês, se você aprender pelo menos o básico. Tá? Depois você só vai ter que se preocupar com expandir seu vocabulário. Tá? Visto que para você falar, você tem que saber fazer as bases estruturais de uma frase e você aprende na gramática isso. Para falar, você só precisa emitir o som. Então você vai precisar apenas de emitir o som. Eu li metade do livro. O livro tem umas 250 páginas mais ou menos. Eu li a metade. E eu não entendi tudo que está escrito no livro. Eu não entendi todas as palavras que estão escritas. E eu não preciso entender. Em algumas partes tinha umas 2, 3 palavras que eu não sabia em três linhas mais ou menos. Se você continuar lendo, você vai entender que você não precisa saber o que aquelas 2, 3 palavras significam. Você vai entender o contexto. E às vezes você pode fazer esse teste até em português mesmo. Pega um artigo, pega alguma coisa de revista, um jornal. Você vai ver que em um parágrafo eles costumam falar umas 2, 3 vezes a mesma coisa, com palavras diferentes. Então eles estão falando, repetindo aquela coisa sem necessidade. E a mesma coisa que acontece. Você vai entender o que está escrito sem precisar de saber o que aquelas palavras significam. Em alguns casos, aquelas palavras que você não entende, se você continuar lendo, um complemento vai fazer você entender aquelas palavras que você não entende. Um complementozinho, aquela partezinha depois vai fazer você entender as outras duas. Às vezes você fica assim, será que é isso mesmo? Mas a maioria das vezes é aquilo que você pensa, porque uma que você vai entender que se trata naquele parágrafo e outra que aquela parte, pode ser uma palavra também, vai fazer você induzir o que aquelas palavras que você ficar em dúvida fazer sentido, tá? Então, a respeito do livro, é um livro de 250 páginas, como eu havia falado, dividido em 3 partes. Primeiramente, eu quero falar que esse alemão, Klaus Schwab, ele faz parte do Fórum Econômico Mundial, tá? Então, não é qualquer pessoa que escreveu esse livro. É um cara da elite que escreveu esse livro. O cara faz parte do congresso lá na Suíça. Então depois, quando vocês tiverem tempo, pesquisam a respeito do fórum para vocês verem. Esse livro é dividido em 3 partes. A primeira envolve aspecto econômico, social, geopolítico e tecnológico.
A segunda fala das partes das indústrias, tá? Está relacionada aos efeitos específicos de cada indústria, considerando que a maioria delas que existiam até 2020, o ano que ele publicou o livro, serão aniquiladas ou substituídas. Essa é a segunda parte. Na terceira parte, ele fala sobre o reset ligado ao indivíduo, com palavras como redefinindo a humanidade e mudanças nas propriedades do que significa ser humano. Olha o que esse povo pensa, tá? Visto que esse cara faz parte do Fórum Econômico Mundial. E esse assunto desse livro, The Great Reset, foi assunto durante 2 a 3 semanas na BBC. Então, recomendo muito que vocês vejam. Esse livro está disponível no Google, tá? Como PDF lá, só vocês procurarem lá. Está disponível e tem uma boa leitura. Para vocês que não tenham muita familiaridade, tá na hora de aprender um pouco da gramática estrutural. Se vocês não sabem a gramática estrutural, tem meus vídeos atrás. Os meus primeiros vídeos eu falo como aprender os objetos, tudo. Então é mais uma motivação para você entender o que vai se passar na próxima década. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pesquise sobre o Fórum Econômico Mundial e sobre esse livro. Até mais, tamo junto.